Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Mayara Ribeiro e hoje vamos falar um pouco sobre como eu decidi fazer a faculdade de zootecnia na UFLA, Universidade Federal de Lavras. Aproveitando para apresentar e mostrar para vocês o meu cenário novo, com esse quadro de cavalo lindo que é super especial para mim, que foi a minha avó que pintou, que era o meu cavalo, e eu amo. Então, bora lá falar um pouquinho sobre faculdade de zootecnia. E começando lá pelo início, quando eu fui fazer o Enem, eu fiz o Enem no terceiro ano em 2019, tá? E nesse terceiro ano inteirinho eu vivia incógnita do que eu ia fazer. Eu sempre tive a certeza, gente, de que queria fazer a veterinária, porque eu não conhecia zootecnia. E acreditem ou não, muita gente ainda não conhece e pensa que o zootecnista trabalha em zoológico. Sim. E é normal, tá, gente? Eu não tô julgando, eu vou explicar tudinho sobre a zootecnia pra vocês. Mas nesse ano eu comecei a ficar com a incógnita, por quê? Eu fui muito pressionada, todo mundo no terceiro ano é muito pressionado sobre o que você vai fazer, o que você quer da vida, a escola em si pressionando você, né? Então, como todo mundo tinha essa dúvida, eu comecei a me questionar. Por quê? Eu nunca me vi na parte clínica da veterinária. Eu nunca quis trabalhar com essa parte. Eu não tenho estômago para trabalhar com essa parte, sabe? Eu sou uma pessoa muito emocional, eu choro muito, eu tenho muita dó. Então eu sabia que, apesar de querer muito, de gostar muito dos animais, aquela parte não era para mim. Então, eu comecei a fazer testes vocacionais, a perguntar sempre pra minha mãe o que eu poderia fazer, qual era a minha saída. E foi aí que eu encontrei a zootecnia. Todo teste vocacional que eu fazia na internet mesmo, tá, gente? Dava zootecnia, eu não sabia o que era aquilo e comecei a pesquisar a fundo, porque também eu nunca fui uma pessoa que queria trabalhar com pets, com pequeno porte, sabe? E quando eu vi a zobrada, deslumbradíssima, e eu foquei naquilo, falei assim, gente, eu quero fazer a zootecnia, eu decidi, é isso, ponto. Eu já tô num ano meio complicado, meio pressionado, eu vou focar em uma coisa só e vai ser nisso que eu vou aplicar, sabe? Explicando um pouco sobre a zootecnia, não é só quem trabalha em zoológico, sim, o zootecnista também trabalha em zoológico, e não trabalhamos só com nutrição, que são dois pensamentos que as pessoas geralmente ligam ao zootecnista. O zootecnista, sim, ele trabalha geralmente com a nutrição dos animais, porque através da nutrição ele consegue proporcionar ao animal o bem-estar, né? Então, esse é o foco principal do zootecnista, o bem-estar animal, que o seu animal fique bem, que o seu rebanho fique bem. Então, a gente trabalha desde pets, de cães e gatos, até animais selvagens, de grande porte. O zootecnista trabalha também com construções rurais, com o bem-estar animal, com a nutrição. Trabalha também com a parte de manejo, que é muito importante e faz total diferença. E o foco principal também do zootecnista é a produção do seu animal, é aumentar a sua produção, seja na produção de leite, seja na produção de carne, seja na produção do que for, do animal que você tiver. E também proporcionando a ele uma boa vida. Por quê? Dando o exemplo de animais de zoológico, você traz um elefante que está acostumado com outro clima, com outro relevo para o Brasil, que ele não é daqui, ele não tem noção do que acontece aqui, ele simplesmente foi trazido para cá. Então você tem que montar um ambiente que ele se sinta bem, que ele se sinta confortável, que ele não se sinta estressado, né? Que aquele ambiente proporcione para ele um bem-estar animal, que ele se sinta zootecnia. Eu decidi que eu queria trazer o bem-estar para os animais ao mesmo tempo que produz, porque muita pessoa pensa assim, cara, por exemplo, o pecuarista, ele só quer produzir a carne, ele não tá nem aí pro animal e não pensa que se o animal não for um animal bem tratado, não tiver um bom manejo, não tiver uma pessoa que tá ali proposta a ajudar ele, não saber fazer o contato com aquele animal, ele não vai produzir. Ele vai produzir sim, mas o mínimo. Então, quando você proporciona o bem-estar animal, um bom manejo, um bom veterinário também é muito importante, porque o bem-estar também está ligado a essa parte clínica, o animal também não vai produzir e não vai te dar um produto de qualidade. Porque hoje em dia, graças a Deus, o consumidor procura pelo produto de qualidade. Então, o zootecnista é muito importante em qualquer tipo de propriedade, nos zoológicos, enfim. E foi aí que eu decidi que eu queria fazer isso. Eu queria fazer isso pelos animais e pelos produtores, pelas entidades. E aí eu falei, cara, já que eu quero fazer a zootecnia, eu quero fazer a melhor. Porque todo mundo pensa assim, eu penso que todo mundo tem que pensar dessa forma.
já que eu vou fazer uma faculdade, eu quero fazer a melhor faculdade. E eu fui pesquisar qual era a melhor faculdade. Eu sempre tive na minha mente também que eu queria fazer federal, tá? A minha mãe sempre falou pra mim, eu paguei escola particular a vida inteira pra você que me passe numa federal. E eu comecei a pesquisar um pouco mais, porque cada faculdade também tem um foco. Existem, por exemplo, selvagens, ou que tem um foco em animais de leite, então tem muitos focos. E aí foi que eu decidi assim, eu vou procurar a melhor geral, e principalmente na parte de pecuária, que é o que eu gosto, né? Não nessa parte de pequeno porte, e vou aplicar. E eu fiquei entre 3 pilares, o FMG, Viçosa e a UFLA. Todo ano solta um ranking das melhores faculdades em tais cursos, tá? E a UFLA e Viçosa e o FMG sempre competiam, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro. Até que chegou no ano, eu fui pesquisar entre 2017 e 2019, que Viçosa e a UFLA ficaram competindo entre uma e outra. E claro, como são as faculdades excelentes na zootecnia, elas são muito concorridas. Isso me trouxe um medo muito grande, mas eu não desisti. O que eu comecei a pesar? Qual era mais perto da minha casa? Óbvio, porque eu quero ficar mais perto da minha família. Qual que era o foco principal de cada uma? Então eu comecei a pesar essas coisas que eram importantes para mim. E a UFLA, a Lavras, é 3 horas da minha cidade e Viçosa são 8 horas. E Viçosa tem um foco mais para plantação, mais para nutrição mesmo. A UFLA tem o seu destaque nessa parte de bem-estar, não que ela não trabalhe a nutrição. Então eu me encontrei lá, falei, gente, é a melhor, ela tem destaque no que eu quero, eu vou aplicar nela. E foi aí que eu fiz o Enem, saí acabada, porque eu estudei o ano inteiro para a prova e você sempre sai com a sensação de que você não foi tão bem quanto você poderia ir. Eu tive essa sensação, não sei se você também teve. E também uma sensação de alívio do tipo, cara, eu me preparei demais para essa prova, eu passei por ela, eu consegui. E foi aí que no começo do ano, apesar de ter ido bem no Enem, eu não consegui passar em Lavras. E foi muito ruim pra mim, porque eu passei na UFMG, eu passei em Viçosa, que eram parte dos 3 pilares, mas eu tinha noção de que eu queria lá e falei, mãe, por favor, paga cursinho pra mim esse ano, que eu quero Lavras e eu vou tentar o máximo, enquanto eu não passar nela, eu não vou desistir. Eu sempre tive a mentalidade de que eu não ia desistir. Era o que eu queria e eu ia até conseguir. E foi aí que eu fiz 6 meses de cursinho, joguei a minha nota no meio do ano e graças a Deus consegui passar em Lavras. Gente, foi tipo assim, o maior alívio da minha vida. Todo mundo aqui em casa chorou comigo, porque nesses 6 meses eu dei tudo que eu tinha, gente. Eu acordava 6 horas da manhã, estudava das 6 às 6 horas da noite sem parar pro cursinho, era o dia inteiro, eu fazia exercícios, eu fazia provas. Então todo mundo viu o meu esforço e principalmente eu vi o meu esforço. Então eu fiquei aliviada do tipo, eu mereci essa vaga. Eu sempre tive o meu foco, eu sempre soube o que eu fiz e eu consegui. E esse vídeo, de certa forma, não é só para contar o porquê e como eu consegui fazer a faculdade de zootecnia em Lavras. É também um vídeo para te incentivar e te lembrar de nunca desistir dos seus sonhos. Não dê importância ao que as pessoas falam, siga a sua intuição, o que você quer fazer e não desista. Se você não conseguiu uma vez, persista, vá até o fim. Acredite em você, porque você é capaz, gente. Você é capaz e você consegue. E se você entrou numa faculdade, se esforçou muito e não se adequou ao curso, não tenha medo de mudar, não tenha medo da distância. É só um período, gente. No máximo 6 anos, que seria a faculdade de medicina. E 6 anos passa no vão dos dedos e a gente não vê. Então, se você também já tá na graduação e tá nesse medo de adaptação, que eu também estou passando, porque quando eu passei na faculdade, já era pandemia, então eu tive pouco contato com a UFLA e me dói muito ficar longe da minha família, que eu sei que pra vocês também dói. Então não tenha medo da sua adaptação, porque tá toda a sua família torcendo por você. Você vai conseguir voltar pra casa, é um curto período de tempo e vai dar tudo certo. Esse vídeo é pra você também aí que fez o Enem, tá esperando a nota pra aplicar. Vai dar tudo certo, gente. Se não der certo, você tenta de novo e não desista. E foi isso, gente. A minha história é um pouco sobre a zootecnia, de como eu decidi fazer ela no
segundo tempo, os últimos minutos do segundo tempo, de como eu foquei na instituição. E espero que vocês tenham gostado de saber um pouco sobre a minha história, sobre como eu consegui, sobre como está sendo essa jornada, que apesar de não ter certeza também sobre a zootecnia, mas sendo o foco, eu estou amando. Eu me encontro em várias áreas, em praticamente todas, porque eu também tenho muita influência da minha mãe. A minha mãe é arquiteta e antes de aplicar a zootecnia, eu sempre tive na minha mente que se não desse certo, eu tentaria design de interiores, que é uma parte da arquitetura que eu amo de coração. E na hora que eu tenho a matéria de instalações zootécnicas, que tem a ver com arquitetura, meus olhos brilham também. Vocês sabem que eu sou apaixonada por cavalos, então é uma área que eu estagio, que eu amo, nossa senhora. Então eu me encontro em vários cantos da zootecnia. Não sei ainda com o que eu vou trabalhar, não tem também essa pressão de você tem que decidir no primeiro semestre qual é o seu foco. E tá tudo bem você não saber, estagio em várias partes, em várias áreas. E eu simplesmente estou amando, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e que também passem por essa experiência na sua graduação, que seus olhos brilhem na hora de falar sobre o seu curso, assim como os meus. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, obrigada por assistir e tchau!